Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sempre aí, muito feliz em estar junto dos senhores nos nossos vídeos, nas nossas aventuras, naquilo que estamos fazendo na garagem de peso. Eu já falei uma vez, eu não me considero especialista em nada, nem em ônibus flecha azul. Conheço um pouco de cada um desses carros. Alguns deles a gente conhecia por história, termina caindo a oportunidade de ter um carro aqui na garagem, como aconteceu com a 1519, nesse ano que passou de 2021. Essa caminhonete, que a gente vem chamando aí de Fênix, a caminhonete do vovô, essa C10, ela também nunca fui especialista em caminhonete C10, nem em F1000, nada disso. Conheço um pouco, o mesmo que outras pessoas que são proprietárias ou já foram proprietárias dessas caminhonetes e tem aquela necessidade de saber algumas coisas básicas, né? E eu gostaria de aproveitar esse vídeo para comentar algumas coisinhas com os senhores, tá bom? O que eu tenho para falar com os senhores é o seguinte, duas coisas. Primeiramente, várias pessoas têm feito assim comentários traçando um paralelo entre essa C10 que nós pintamos nas cores da Cometa aí, com as Toyotas, né? E teve até um trocadilho engraçado, não me lembro agora quem colocou lá, quem não tem Toyota caça com C10, alguma coisa assim, foi uma boa. Mas na verdade, claro que não tem nada a ver, não foi feito por esse motivo. Mas nos anos 60, esse modelo de caminhonete, antes das Toyotas, portanto, era o modelo que servia a aviação Cometa. A aviação Cometa tinha essas caminhonetes nessa cor, tá certo? Creio eu que, como esse vídeo eu estou fazendo aqui assim meio direto, sem edição, né? Eu vou colocar essa foto aí. Vocês procurem lá no Instagram da Garagem de Peso. Eu vou deixar essa foto como a última foto aí, a foto mais recente do Instagram, uma foto que aparece dentro da aviação Cometa, uma caminhonete desse modelo, tá bom? Ótimo. Então, mas realmente, né, é uma maneira de fazer aí uma homenagem, tá certo? À aviação Cometa e tudo mais, né? Vários dos senhores também vêm perguntando se ela vai ter bancos vermelhos, né? Vão ter que segurar um pouquinho a ansiedade. O projeto aqui, na verdade, é um projeto grande. O que a gente fez até agora é bem pouquinho perto de tudo que a gente vai fazer. A gente tem agora uma parte toda aí de elétrica, de mecânica, inclusive, para fazer nessa caminhonete. E o interior dela vai ser a última coisa a ser feita, pela minha experiência já com outros carros. Os senhores vão ver aí o projeto até onde chega. Até pela movimentação de pessoas subir e descer do carro, tudo, se a gente já faz o acabamento logo do interior, aí você fica cheio ali de dedos, a pessoa não pode subir e tal, vou querer encarpetar, muita coisa vai acontecer. Mas a ideia aí da tapeçaria vermelha, tenham paciência, a gente vai chegar lá assim, se Deus quiser, tá bom? A gente quer fazer isso. E aí veio uma pergunta de um dos inscritos aí do canal que vem nos acompanhando, Eduardo Cid Rodrigues. Ele perguntou com sinceridade, realmente na dúvida ali, professor, mas essa caminhonete é C10? Mas ela não é... Se ela é C10, tá com motor diesel, né? Como que era o negócio C10, A10? Então acho que valeria a pena nesse episódio, quero tirar esse tempinho desse episódio para falar um pouquinho sobre esses modelos e vou conversar com vocês mais ou menos parecido como aquela vez que eu conversei com vocês sobre a 1519, dizendo não sou especialista, sou apenas uma pessoa que acompanha o modelo. Algumas coisas a gente sabe até por ser dono da caminhonete, né, há muitos anos, a gente consegue falar, eventualmente sempre aparece em todos os vídeos, termina aparecendo os especialistas, né? Com todo respeito, eu estou falando isso, não estou falando ironicamente, não. E quando esses especialistas comentam ali também com educação e tudo mais, eu sempre agradeço porque, como eu digo, eu termino falando algumas coisas. Falando algumas coisas, não. Tudo que eu falo embasado no meu conhecimento
pregresso, tá? Eu não vou buscar em Google, inclusive porque eu já percebi que muita coisa, né, o Wikipedia, etc., aquilo ali, alguém escreveu aquilo e colocou ali. Então, alguém que se diz especialista, e muitas vezes o que a pessoa escreveu não está certo também, não, tá? Então, nessa questão aqui, né, tinha essa história do C1414 e C1416, que era a caminhonete carroceria aberta e a veraneio, né? Esse modelinho aqui, esse desenho, esse estilo aqui, ele saiu em 1964, tá? Até 63 era aquele modelo arredondado, que era só chamado Chevrolet Brasil realmente, né? E antes da Chevrolet Brasil era o que aqui no Brasil a gente chamava de Marta Rocha, né? Eu vejo hoje em dia muita gente confundindo um modelo com outro, né? Tinha o Marta Rocha, que nos Estados Unidos era chamado de Camel. Então tinha o Marta Rocha, depois veio o Chevrolet Brasil, né? 59, 60, 61, 62, 63. 64 muda totalmente o modelo, sai aquela grade com 4 faróis, e esse carro aqui passa a ser uma revolução aqui no Brasil, né, de modernidade na época, né? Tanto a gente sabe que é um veículo que foi moderno, que ficou em produção por 20 anos, né? Mostra que o carro era realmente moderno. Bom, esse modelo começa como C14, né? Esse C representando talvez gasolina. Em outros países aqui da América Latina, o modelo C saía C10, mas a diesel aqui no Brasil, que depois isso foi mudando. No começo só tinha gasolina aqui no Brasil, né? Sempre com motor 6 cilindros nesse começo. Eu não sei em que momento que sai o modelo C10. O que eu sei é que o que eu tenho escutado aí e visto em Google, etc., está errado. Quando vem falar que a C10 veio para substituir a C14 lá em 1974. Isso está errado, porque essa caminhonete ela é C10, ela é 1969, documento dela é C10, tá certo? C10. Então não sei se foi em 67, 68, que momento. Sei que em 69 já existia C10. E naquele momento passa a ter essa ambiguidade da C10 e da C14. Quase ninguém consegue falar qual é a diferença da C10 e da C14. Vocês vejam que até no canal do Fernando, Amantes dos Motores a Diesel, ele teve uma C14, ele mesmo, a gasolina, câmbio na coluna, ele mesmo fala no vídeo dele, fala, eu estou dirigindo essa caminhonete e não estou sentindo nenhuma diferença da C10, para mim é a mesma coisa. Algumas pessoas falam que a diferença da C10 para a C14 é a questão da tração positiva, mas depois o negócio da tração positiva sai na C10 também. Tinha gente que achava que a C14 era C14 porque era a carroceria mais longa, aquele chassi mais longo, né, que existiu. Não é isso também. Tinha C10 chassi longo, tinha C14 chassi curto. Essa que nós estamos falando aí do Fernando era chassi curto, né? O que mais que às vezes acham que é a diferença? Eu escuto esse tipo de coisa, tá? Mas não tem nada a ver, tá bom? Me parece realmente que essa questão da tração positiva. Só sei isso daí, qual é melhor, qual é pior, não sei se existia diferença de consumo. Sei que existiam as duas e foram seguindo dessa maneira as duas. Essa daqui era C10, 1969, motor a gasolina, câmbio de 3 marchas na coluna, tá certo? Teve depois a tal da C15, que foi muito usada pelo Exército, né? Lá em 76, eu acho, sai a C10 com motor de 4 cilindros, câmbio de 4 marchas embaixo, né? Passou a existir isso, daí você tinha 6 cilindros, câmbio de 3 marchas na coluna, e a 4 cilindros, câmbio de 4 marchas embaixo. Também não tenho certeza se foi em 76. Eu falo que aqui em São Roque, tem gente até de São Roque que assiste meus vídeos, vai lembrar que seu Amador, um pedreiro, construtor aqui na cidade, seu Amador tinha uma C10 linda, inclusive azul, mas aquele azul original da Chevrolet, né? Era uma C10 linda dele, 4 cilindros. Vendeu ali para o Léo, mora ali no Guaçu, tá? Então eu lembro das caminhonetes também. Então em 76 eu tenho certeza que existia. Em um determinado momento, de 78 para 79, é aquele tal negócio que a gente nunca vai saber
quem que inventou primeiro, tal, né? É igual quando apareceu o carro flex, é igual hoje em dia com carro elétrico, a gente nunca sabe exatamente quem que colocou mesmo o negócio para rodar. Não sei se foi primeiro a Chevrolet, primeiro a Ford, às vezes quem lançou primeiro no mercado não significa que foi o primeiro que inventou, não sei. Sei que nesse momento, 78 para 79, começaram a ser as caminhonetes diesel, tá certo? As caminhonetes diesel. E aí eu tenho um pouco de história sobre isso, que meu pai falava muito. Meu pai tinha uma bronca desse negócio do lançamento da caminhonete diesel aqui no Brasil, porque ele queria muito comprar uma. Ele dizia que tinha que, mesmo que você tivesse o dinheiro para pagar à vista, que era o caso dele, tinha que entrar numa fila, esperar coisa de 6 meses para poder comprar, porque disse que não tinha, e assim por diante. Meu pai falava que isso aí era uma pilantragem para você pagar um ágio, para pagar um valor acima do valor da caminhonete para poderem te vender. E era o valor, ele falava que era o valor de um automóvel Mercedes-Benz da época, que era um carro considerado de altíssimo nível, né? Então, a F1000, não sei nem se saiu como F1000, saiu como F100 diesel, a primeira, e a Chevrolet muda a nomenclatura realmente, aí é a questão que o Cid coloca aí, passa a ter então a D10, então tinha C10, passa a existir a D10. Ao que me parece, nesse momento realmente a C14 já não estava mais em produção, né? Então tinha C10 gasolina, com 2 modelos, 6 cilindros ou 4 cilindros, e a D10 4 cilindros diesel, motor Perkins, que é exatamente a bitelinha. Quem acompanha aqui o canal, quem está chegando agora, dá uma caçada aí nas playlists para ficar mais fácil. Vai lá, D10 bitelinha, vocês vão ver, nós temos uma D10 original aqui em casa, né? Carroceria de madeira, né? Que as pessoas falavam muito isso daí. Ah, que judiação ser carroceria de madeira, só falta ter a caçamba. Não falta nada. Aquela caminhonete é carroceria de madeira, saiu carroceria de madeira desde nova, e eu gosto dela com carroceria de madeira para eu poder carregar as coisas que eu preciso carregar. Aqui dá dó, se você começa a carregar coisa aqui, você estraga essa caçamba toda, isso daí não tenha dúvida. As maritacas, tá certo? Então passa a existir a D10. De fato, D10 era diesel, tá certo? A D10 era diesel. Um pouco mais ali à frente, 2 anos depois, 80, 81, existe o plano pró-álcool, que a maioria dos senhores já deve ter ouvido falar ou vivenciaram na época o pró-álcool, né? Aqueles Fuscas da Telesp escrito atrás, movido a álcool, Eletropaulo, né? Depois a Eletropaulo chegou a ter caminhão a álcool até aqui no Brasil, né? E aí lançam a A10, que é o modelo 6 cilindros, movida a álcool, tá certo? Movida a álcool. Esses modelos, então, C10, D10 e A10 permanecem em produção até 1984, quando, em 84, lança para modelo 85 a série 2, né? Então passa a ser A20, C20 e D20, né? Que substitui essas caminhonetes, né? Uma curiosidade da Chevrolet é que a Veraneio continua com esse modelo por mais 2 anos, até 87 ela continua toda arredondadinha desse jeito, não foi substituída. Aí a Brasinca passa a fazer a D20 manga larga, e a Chevrolet esperta percebeu o modelo, trouxe para elas, que parece uma Suburban americana, né? Tá certo? Então, realmente, essa caminhonete aqui, C10, ela é uma C10. Agora, o que aconteceu com ela? Porque talvez vocês não tenham acompanhado todos os episódios, por isso que ainda sobra às vezes essa dúvida. O meu pai comprou essa caminhonete com motor muito ruim, e ele já comprou com a intenção de colocar mecânica diesel. Essa mecânica foi colocada aí pelo meu pai, tá certo? Então ele colocou toda a mecânica de D20. Tá aí motor de D20, caixa de D20 e diferencial de D20 nessa caminhonete. Esse serviço todo foi feito por ele mesmo, eu de ajudante ali em alguns momentos, mas praticamente tudo foi ele que fez. Era uma coisinha ou outra que eu ia dar uma força, um negócio às vezes mais chato ali de colocar, precisava de um ajudante, eu ia lá ajudá-lo. Mas foi ele que fez o serviço. Não é porque colocou mecânica diesel, e nesse caso, respondendo também a pergunta de algumas pessoas, é um Q20B, então o motor que está aqui, ele é mais moderno, ele é melhor, na verdade, do que o motor que está na nossa D10, né? Então, que é a mecânica de D20.
não é porque colocou isso daí que a caminhonete deixa de ser uma C10. O documento dela continua sendo C10. Na época foi feito em metro, tudo, e no documento está lá, combustível diesel. Então ela é uma C10 com combustível diesel, tá? Então ela é diesel. Tanto assim que vocês viram aí nos episódios anteriores que até a gente comprou o embleminha, né? Eu coloquei lá C10 diesel. Esse vídeo é quase que uma redundância em cima disso, mas é para tentar explicar um pouco, deixando claro que não sou especialista. Algumas pessoas podem, possivelmente, com toda certeza, sabem muito mais do que eu sobre esse assunto e podem escrever nos comentários à vontade, tá bom? Qualquer comentário respeitoso e educado será tratado da mesma maneira. Então aqui, essa caminhonete ela é uma C10 1969, com mecânica toda diesel da D20. De que ano? Não dá para saber, porque foi comprado, até os itens foram comprados separados, mas isso aqui é a mecânica que equipou a D20 de 85 a 90, eu acho, porque eu acho que em 90 para 91 que sai a mecânica Maxium, né? O motor Perkins, mas modelo Maxium, e o câmbio também muda, daí passa aquele câmbio de 5 marchas com a quinta overdrive, né? Tá certo? Para finalizar o vídeo, né? Alguns comentários que vão sempre surgindo aí, como eu sempre falei nessa caminhonete, desde o começo eu estou falando na reforma, o projeto é customizado. Um projeto customizado significa que a gente está saindo do original, tá certo? E uma vez que a gente está saindo do original, a gente vai colocando aí acessórios do gosto da pessoa. E aí, a tal história realmente, gosto é gosto, né? Então eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas que eu estou fazendo na caminhonete agradem a todas as pessoas. Muita coisa vai sair, né? Então, as faixinhas, por exemplo, outro dia perguntaram por que não pintou de bege. Elas não foram pintadas, são faixas coladas. A gente fez isso para ser um pouco mais rápido no nosso serviço, para não ter que ficar filetando tudo aquilo ali. Poderia ter sido bege, não tem dúvida, né? Os retrovisores, né? Comentaram, o retrovisor é muito grande, qualquer coisa assim. Bem que eu sou exagerado mesmo. Eu gosto de coisa assim, tá bom? Mas como falei, são todas questões particulares, porque é um projeto customizado, tá bom? Então a ideia foi realmente manter, né? Algumas pessoas chegaram no começo até a colocar assim com mais ânimo, né? Volta toda a mecânica original, de jeito nenhum. Primeiro porque eu não gosto de caminhonete a gasolina. Não gosto mesmo, nem das modernas, tá certo? Se eu for andar hoje em dia numa caminhonete nova a gasolina, eu prefiro andar num sedã, num outro tipo de carro. Então eu não gosto de caminhonete a gasolina. É a primeira coisa. Segunda coisa, nunca que eu vou desfazer isso daqui. E a terceira questão, que talvez seja a mais importante, essa mecânica toda tem uma história muito importante para mim. Então não quero tirar essa mecânica de jeito nenhum. Tá bom, gente? Espero ter respondido aí uma dúvida levantada. Já faz aí alguns episódios. Essa dúvida veio lá do episódio da pintura da caminhonete, né? Muita coisa vem acontecendo nesse meio tempo. Mas a gente já vai tentando responder no que pode, tá bom? Obrigado a todos, um forte abraço. Continue mandando aí seus comentários, suas dúvidas, não apenas nesse vídeo, mas nos vídeos dos ônibus também, de caminhão e tudo mais, que a gente vai tentando responder o que pode. Um abraço a todos e até breve.